Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias do Vasco, né, cara? O Vasco já trabalha com a data que os norte-americanos aí da 777 Partners deverá assumir o clube, hein? Vamos falar desse assunto, vamos falar também do técnico Zé Ricardo, muito pressionado, o que ele tem a ver com o técnico Andrei Shevchenko, cara, aquele mesmo ex-jogador do Milan. Vamos falar aqui o que tem a ver esses dois treinadores e também vamos falar aqui da situação envolvendo o Nenê, cara, pro próximo jogo do Vasco. Tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas já explode o vídeo de like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu outro canal, Expresso Vasco, que tá de volta, pessoal, consegui recuperar lá o canal lá. Vamos voltar com tudo, o link tá aqui na descrição, se inscreve lá pra ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos. Voz lá não é a minha, mas o canal é meu, mas se inscreve lá pra ajudar demais. O Vasco trabalha para que a última GE ocorra até a segunda quinzena de junho. O motivo é que o clube já planeja contar com o investimento da 777 Partners na próxima janela de transferências. O entendimento é que o elenco precisa de reforço para brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Após aí a aprovação da alteração no estatuto, né, por parte do sócio torcedor do Vasco, o Vasco já trabalha o mais rápido possível para concretizar a venda para os norte-americanos, para eles já assumirem um clube e começar a reforçar a equipe a partir de julho, né? Só que até julho o Vasco pode fazer uma campanha ridícula na Série B e ficar muito distante do G4, cara. Isso que é preocupante, porque o Zé Ricardo não deverá ser demitido. O presidente Jorge Salgado teria alegado que não vai fazer alterações no futebol do Vasco enquanto os norte-americanos não assumirem um clube, né? Portanto, o Zé Ricardo pode perder todos os jogos que ele não vai sair do Vasco, né, cara? Infelizmente é esse tipo de babaca que está na presidência do Vasco hoje, né, cara? É lamentável a gente ter que falar dessas notícias, mas é isso que está acontecendo dentro do Vasco hoje. Todos querem a demissão do Zé Ricardo, exceto o presidente do clube, que vai manter ele no cargo até a chegada da 777 Partners. Isso não deveria estar acontecendo no Vasco. Os resultados são pífios, são ridículos os resultados para o Vasco. Nessa temporada eu acredito que um técnico mais capacitado teria conseguido fazer o Vasco jogar mais do que vem jogando. O Vasco foi eliminado muito precocemente da Copa do Brasil de maneira vexatória para a Juazeirense. Ele foi eliminado no Campeonato Carioca, onde no campeonato perdeu todos os clássicos, até para o Botafogo, que na época não tinha esse time que está jogando hoje o Campeonato Brasileiro. Era um time muito mais fraco. O Vasco não conseguiu vencer o Botafogo e perdeu as duas semifinais para a mulambada, né? Lamentável, é muito triste a gente ter que falar desse cenário do Vasco e não vai ter alteração, né? E o Zé Ricardo vai continuar aí no comando do Vasco. Não adianta a gente pedir a saída dele, porque o Jorge Salgado não vai demitir o Zé Ricardo, exceto se ele pedir demissão, né? Eu acredito que ele não deverá fazer isso, porque ele já teve algumas oportunidades para pedir o boné do Vasco, ele não pediu, principalmente naquela vez que a torcida organizada do Vasco deu uma prensa nele, deu uma pressionada no elenco do Vasco, ele não pediu para sair. Não vai ser agora com esses resultados aí de empate que ele vai pedir o boné, né, cara? Lamentável. A única coisa que o torcedor vascaíno pode fazer nesse momento é torcer para que o Vasco consiga um milagre e vença suas partidas, né? Tá difícil demais, tá complicado. O torcedor vascaíno já está muito desmotivado aí com o rendimento da equipe, porque nada muda, né? O Zé Ricardo não tem mais o comando da equipe, não consegue fazer nada de diferente pro Vasco jogar bola, sempre o mesmo futebolzinho, falhas individuais inacreditáveis de alguns jogadores também. Isso também não é culpa do Zé Ricardo, e sim do jogador fraco que ele pediu e o Carlos Brasil contratou. Por isso que a gente tá sofrendo, né? Esse Lucas Oliveira, foi o Zé Ricardo que pediu a contratação. Esse Gabriel Dias, o Zé Ricardo deu aval para contratar esse cara. Entre vários outros nomes, jogadores fracos que estão hoje no elenco do Vasco. Agora resta o torcedor também esperar a chegada da SAF, porque vai ser esse elenco aí que o Vasco vai ter, vai ser esse treinador que o Vasco vai ter pelo menos até julho, momento em que o Vasco espera passar o clube para os norte-americanos. Agora vamos falar da situação do meia Nenê. Nessa terça-feira o jogador será reavaliado pelo departamento médico do Vasco, mas a tendência é de que não seja nada grave. O jogador teria tido um incômodo muscular e é dúvida para o jogo contra o CSA aí no próximo sábado às 7 horas da noite. E com certeza o Nenê deverá ser poupado. No entanto, vale destacar que se trata de um jogador de 40 anos, né, que possui cuidados especiais e um planejamento diferenciado
perante a outros atletas do elenco. Antes do início da Série B, o Zé Ricardo já tinha dito que o Nenê não disputaria todos os jogos, mesmo contra a vontade do jogador. Agora, com o incômodo muscular, o descanso é visto com bons olhos. O Vasco pretende dar esse descanso para ele, para não perder ele nos próximos jogos aí, nas rodadas seguintes da Série B do Campeonato Brasileiro. Pessoal, o Nenê é a única referência que o Vasco tem hoje no elenco, né? Fica bem nítido nos jogos a dependência que o Vasco tem em cima do nosso camisa 10. Outro jogador que a gente espera alguma coisa é o Carlos Palácio, mas o titular vem sendo o Nenê e a responsabilidade dele é muito grande, cara, muito grande. O jogador já está se encaminhando para o fim da sua carreira. Na minha opinião, a diretoria, a comissão técnica do Vasco deveria ter previsto que isso iria acontecer na Série B, que deveria ter pedido uma outra referência, cara, deveria ter contratado um outro jogador experiente também para organizar o meio campo do Vasco, poderia ter trago algum outro nome aí disponível para fechar com o Vasco. Infelizmente eles contrataram Bruno Nazário, o Isaac e esse Lucas Oliveira, né? Olha só os 3 jogadores que o Vasco tem para ser reserva do Nenê hoje, né, cara? Lamentável. A montagem do elenco do Vasco, ela foi muito falha e com certeza o Carlos Brasil é o extremamente culpado nas contratações desses jogadores. Bom, e para fechar, vamos falar aí novamente do técnico Zé Ricardo e o que ele tem a ver com a 777 Partners e o Andrei Shevchenko, ex-técnico do Genoa e, lógico, aquele centroavante matador que jogou no Milan, né? Extremamente qualificado, um dos melhores jogadores que eu vi jogando na minha vida. 777 Partners, quando assumiu o Genoa, o Standard Liège e provavelmente o Vasco, tem como histórico demitir os treinadores. É isso que o Vasco deverá fazer assim que eles assumirem o futebol do Vasco, né? O Zé Ricardo já está muito pressionado, o Jorge Salgado não vai demitir ele agora, e assim que chegar os norte-americanos, a primeira coisa que deverá ser feita no futebol do Vasco deve ser a troca de treinadores. Aconteceu assim lá no Genoa, apesar da 777 Partners já estar no Genoa quando o Shevchenko foi contratado, ele ficou pouquíssimo tempo no Genoa, ele já foi trocado no comando da equipe após pouquíssimos jogos. A mesma coisa aconteceu no Standard Liège, que é outro clube da 777 Partners. Eles demitiram o técnico lá do clube belga e trouxe um alemão. E pode ser que após a saída do Zé Ricardo eles queiram trazer algum técnico estrangeiro pro Vasco, já que o Vasco vai ter aí disponível o scout lá do Genoa, né, que são excelentes profissionais. Eles deverão analisar o mercado tanto aqui sul-americano e talvez, quem sabe, o mercado europeu, assim como foi feito lá no Botafogo, né, que contratou lá o técnico português a pedido do John Textor, né, e com certeza isso deverá acontecer no Vasco. Não devemos ter mais técnicos meia boca à frente do Vasco, como Zé Ricardo, Alberto Valentim, outros nomes aí fraquíssimos que já passaram pelo Vasco. Acho que isso não vai acontecer mais na história do clube, enquanto eles estiverem aí no poder do Vasco. Espero que venha um técnico capaz de fazer o time jogar. Eu acho arriscado trazer um técnico estrangeiro no meio da temporada e no meio de uma Série B pesada pro Vasco. Eu acho que o Vasco teria que tentar trazer um técnico mais certeiro, um técnico brasileiro. Eu acho que o Cuca seria o nome ideal para assumir o Vasco. A 777 Partners vai ter dinheiro para trazer um treinador de ponta, paga o caminhão de dinheiro que o Cuca pedir pro cara trabalhar e conseguir fazer esse time do Vasco jogar bola, porque eu tenho certeza que ele ou o Renato Gaúcho são capazes de fazer esse time do Vasco jogar e voltar para a primeira divisão. São os 2 técnicos, os melhores técnicos que temos disponíveis aí no mercado. Não temos outro treinador de qualidade como esses 2 aí para o Vasco trazer no meio do ano. Também me agrada o nome do Anderson Moreira, que é um nome que conseguiu fazer o Botafogo subir de divisão. É um nome que agrada alguns torcedores vascaínos, mas se for para trazer treinador de ponta, no mercado disponível só temos aí o Cuca e o Renato Gaúcho. Para muitos o Renato Gaúcho não deveria nem pisar mais no Vasco, mas eu acho que ele poderia sim fazer um Vasco mais forte. É um técnico que consegue fazer o time jogar pra frente, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Zé Ricardo, se você acredita que o Zé Ricardo vai sair do Vasco somente em julho e se a 777 Partners vai trazer algum treinador de ponta pro nosso clube. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos, é nóis.